Olá, seguidores do Conexão Sundance, Razão de Aspecto, Cinemação, Jetro.com.br, Wannabe Nerd. Vamos então para o próximo, que é God's Country. God's Country é mais um filme de suspense. Eu peguei todos os filmes de terror e suspense do festival para assistir. Inclusive, talvez eu faça até uma lista específica deles aqui, depois uma playlist, né, específica deles com os vídeos somente dos filmes de terror e de suspense do Festival de Sundance 2022. Bom, ele é estrelado pela Thandie Newton, que a maior parte do público deve conhecer por causa de Westworld, que é a série da HBO. Enfim, que tem dividido um pouco, né, o público, especialmente depois da terceira temporada, né? Eu particularmente gostei, mas isso é assunto para um outro vídeo. Nesse filme, nossa protagonista é a Cassandra, vive num cânion nas montanhas, estamos no inverno, né, na época da neve, dá aula num college ali próximo, é uma ex-policial de New Orleans que se tornou acadêmica, isso é uma questão importante para o filme, perdeu a mãe há pouco tempo e está em luto. O filme então gira em torno de uma semana da vida dela, em que ela tem que lidar com o luto de ter perdido a mãe há pouco tempo, algumas disputas administrativas na universidade em relação a contratação de um novo professor, né, e que tipo de critério vai ser usado, leia-se, nesse caso, se vai se levar em consideração a diversidade na contratação ou não. E o grande incidente do filme é que no início dessa semana tem os caçadores, né, que estacionam na propriedade dela, sem pedir autorização, para irem caçar nas montanhas, e isso incomoda muito, né, e ela pede para eles saírem, e essa situação então vai escalando. Vai havendo uma escalada na tensão entre eles, ela chama a polícia, enfim, tenta envolver a polícia, por ela ser policial, e acaba, né, se dando conta que em cidade pequena, às vezes, você tentar envolver a polícia não é tão bom, porque os caçadores eram de uma família, digamos assim, reconhecidamente violenta, né, da cidade. E aí nós temos então as situações escalando paralelamente, né, a situação escalando no college, o luto dela, né, sem superar, e a situação então com os caçadores escalando cada vez mais e crescendo. O que eu posso dizer desse filme? É que ele é um filme quieto, ele é um suspense quieto, mas ao mesmo tempo é muito tenso. Ele tem ele não é muito carregado de diálogos, ele tem poucos diálogos, e ele se baseia muito assim em você ver a rotina, o isolamento, né, e muito na interpretação da Thandie Newton, para você entender realmente, né, como ela está se sentindo e o que ela está passando ali, tentar também entender um pouco os motivos dela, de por que ela está tão indignada com o que está acontecendo com aqueles caçadores. Mas é importante dizer que a situação escala, né, e tem o payoff, né, digamos assim, o conflito final do filme, a resolução do filme são bastante fortes. Mas eu acho duas coisas que eu achei interessante nesse filme. Ele não é maniqueísta. Então nós não estamos lidando com uma protagonista que é boazinha e que está com 100% de razão, e os opositores que são completamente malvados e não tem razão nenhuma, né? Em vários pontos do filme a linha tá meio apagada, né? Assim, tem momentos em que ela sai do limite, tem momentos que ele sai do limite, e isso é algo que eu achei bastante interessante para deixar a história se desenvolver. Inclusive o próprio desfecho, assim, né? Quando vendo o desfecho do filme, eu não sei se eu compro o que ela fez, se aquela resolução ali é algo que eu me identifico, certo? Ainda que dentro do roteiro ela seja completamente compreensível, né? Ela foi desenvolvida, a história foi desenvolvida para chegar naquele ponto, então não tem nenhum problema, não tem nenhum furo, quero deixar isso claro. A outra coisa também que eu achei interessante no filme é que ele é um filme muito quieto, né? Ele é muito autocontido, tem um ritmo lento, mas eu adoro, né, filmes assim. Ele é a própria definição de um slow burn, né, como a gente costuma chamar esse tipo de filme. Uma boa referência seria Wind River, Terra Selvagem, né? Nós temos o mesmo tipo, não o mesmo tipo, mas nós temos uma ambientação muito parecida, nós temos uma ambientação muito semelhante, e também é um suspense bastante quieto, com um desenvolvimento lento, né? Que tem um payoff legal. Bom, dessa forma então, é um bom filme, não é um filme espetacular, mas é um filme muito bom.
Eu acho um pouco inferior ao Wind River, que pra mim foi um dos melhores filmes de 2017. Mas eu vou deixar God's Country com 4 estrelas de 5. E se você gostou desse vídeo, por favor, curta, comente, compartilhe nas suas redes sociais. Pra você não gostar nada e pra gente ajuda muito.